Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 410 mil. 410 mil. É este o número que temos vindo a ouvir sucessivamente nos últimos dias. Diga-se, em abono da verdade, que tal número não teria dignidade quando estamos habituados a ouvir falar de dezenas, centenas e milhares de milhões. 410 mil. 410 mil não teria uma ordem de grandeza capaz de nos fazer parar e refletir. Não, se desse o caso que esse número significam 410 mil pessoas e ou famílias com a sua vida suspensa pela inoperância de serviços do Estado e por erradas opções legislativas. Muito bem. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos um tema essencial para Portugal, a política de migrações. O Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo este mês de junho, traça os problemas, desafios, princípios e ações para resolver este problema e definitivamente colocarmos Portugal no lugar onde já esteve, como país acolhedor, país que honra a sua história de imigração e, sobretudo, um país com bom nome e reputação diante das entidades internacionais. Aliás, este plano apresentado e as medidas que já se encontram implementadas esvaziaram por completo os projetos de resolução que hoje discutimos neste hemiciclo. Desde logo, permitem refutar as críticas do Partido Comunista Português e destacar a situação calamitosa em que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, foi deixada pelo governo anterior. Quando a Aliança Democrática assumiu o governo, herdámos uma AIMA paralisada pela ineficiência e falta de recursos, com mais de 400 mil processos de autorização de residência pendentes, o panorama encontrado era desolador. A inoperância dos serviços de migração era uma mancha na reputação de Portugal como um país acolhedor, justo e humanista. A lenta extinção dos serviços estrangeiros e fronteiras, em agonia comatosa, como o quiseram pôr, pelo governo anterior, sem um plano de transição adequado, resultou numa dispersão caótica das suas competências, sobrecarregando a AIMA e comprometendo a sua capacidade operacional. A falta de investimentos em infraestruturas e sistemas necessários para o funcionamento eficiente da AIMA exacerbou ainda mais esta situação. O Plano de Ação para as Migrações, apresentado pelo Governo, identifica com clareza os principais desafios que integramos: a incapacidade operacional da AIMA, a necessidade de regularização das situações irregulares e a urgência em atrair e integrar talento estrangeiro. O plano do Governo não ignora esses problemas, mas apresenta soluções robustas e detalhadas para enfrentá-los. Foram tomadas as medidas necessárias, saíram do papel e do PowerPoint para o terreno, nomeadamente a prorrogação dos títulos de residência e permanência por mais um ano, a revisão das competências da AIMA, a revisão e o reforço do Observatório das Migrações em Lisboa, o reforço dos postos consulares com a contratação de mais de 50 especialistas e a criação da estrutura de missão. Para resolver os problemas pendentes, o plano inclui a contratação de 300 pessoas para incorporar às 700 que já se encontram a trabalhar na AIMA. Nunca uma estrutura pública teve um incremento tão musculoso de capital humano e materiais adicionais, visando acelerar a apreciação e resolução dos pedidos. Além disso, foram implementadas medidas para a atração de profissionais qualificados e jovens estudantes, especialmente dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, demonstrando assim o nosso compromisso com uma migração regulada e benéfica para o país. Nós, Partido Social Democrata, não somos dos que defendemos portas escancaradas, mas também não defendemos nem mais o imigrante para Portugal. Somos verdadeiramente o partido moderado que defende o humanismo e a integração justa e plena e a concretização dos direitos, liberdades e garantias para todos, conforme plasmado na nossa Constituição. O projeto de lei do PCP propõe uma mobilização transitória dos recursos humanos para resolver as pendências na AIMA, mas falha em apresentar um plano sustentável e de longo prazo. Além disso, o PCP critica o Governo por supostamente não abordar as pendências na AIMA, ignorando as medidas concretas do nosso plano apresentado pelo Governo e que visam precisamente essa questão.
O Plano para as Migrações realça a importância de cumprir com o humanismo os compromissos de Portugal, garantindo um tratamento digno aos imigrantes, receber com dignidade e integração. Medidas como a construção de novos centros de instalação temporária e o aumento da capacidade dos espaços existentes para acolher imigrantes em situação vulnerável são passos essenciais. O Plano de Ação para as Migrações visa também pôr cobro à utilização massiva do procedimento do refugiado, uma vez que a utilização deste mecanismo por todos e para todos, como uma tábua de salvação, ofusca aqueles que efetivamente precisam desse estatuto. Do ponto de vista de correrem perigos no seu país de origem, risco esse constitui fundamento de proteção internacional. Além disso, o Plano de Ação para as Migrações reforça a fiscalização em território nacional para combater a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, criando uma equipa multiforças dedicada a esta tarefa. Esta medida é crucial para garantir que a imigração em Portugal seja segura e ordenada. Reconhecemos a dificuldade, para não dizer a inexistência de canais seguros que permitam às pessoas que não se enquadrando na perspectiva de requerentes de asilo possam, de forma legal, segura e ordenada, procurar uma nova vida como imigrante económico. Mas também aqui discordamos da esquerda. Não é com manifestações de interesse que resolvemos esse problema. Aliás, temos para nós que este instrumento foi massivamente utilizado por redes de tráfico de pessoas humanas. Só assim se compreende que desde a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro e a revogação da medida que permitia a legalização recorrendo a este expediente, cerca de 7 horas, mediaram estes 2 momentos, deram entrada mais de 3.000 pedidos, o que infere o efeito de chamada que só uma rede coordenada e especializada conseguiria dar entrada a tal número de pedidos em tão pouco tempo. Daí, este plano para as migrações ser baseado nos princípios da migração segura, ordenada e regular. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado em que o Estado do governo socialista deixou a AIMA, uma herança pesada logo à nascença, uma pendência avassaladora e um parque tecnológico obsoleto e insuficiente, para não falar da inoperacionalidade da plataforma da nacionalidade, é inaceitável. O provocado lento estertor do CEF e a falta de condições da Unidade de Coordenação de Fronteiras de Estrangeiros, o CFE, humanas e técnicas para assegurar as funções que lhe foram cometidas, o inundar de ações nos tribunais administrativos para intimação de prática de atos e o sufoco dos serviços do IRN com pedidos pendentes por não receber informações dos serviços a montante, não prejudicou apenas milhares de imigrantes, mas também comprometeu a integridade, eficiência, eficácia e bom nome das nossas instituições ao nível nacional e internacional. O Plano de Ação para as Migrações é uma resposta abrangente e eficaz aos desafios que enfrentamos, priorizando a regularização, a atração de talento, a integração humanista e a segurança nacional. Reforçar as virtudes deste plano seria rejeitar um futuro mais próspero e inclusivo para Portugal. A opção legislativa da lenta extinção do CEF, da criação da AIMA e do CFE, sem lhes dar meios para atuarem legal e com dignamente, a massificação de ações para condenação do Estado a praticar atos e a pendência do IRN pôs em causa princípios basilares da nossa democracia. Citando Anatole France, a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre dormir sobre as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão, foi isso que fez a governação socialista. Obrigado, Sr. Deputado.